Olá, seja bem-vindo ao canal Audiobook em Resumo. Aqui você encontra resumos em áudio de livros que ajudam no desenvolvimento pessoal, profissional e financeiro. Se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já se inscreve no canal, curta o vídeo e ative as notificações para não perder os próximos resumos. Deixe nos comentários qual livro você gostaria de ouvir o resumo aqui. No audiobook de hoje, vamos resumir mais um livro, onde você vai aprender os principais insights e ideias práticas do autor de forma clara e direta. Vamos lá então! Ego Transformado, Timothy Keller. A liberdade resultante do autoesquecimento. A verdadeira paz não nasce de pensar mais em nós mesmos, mas de pensar menos em nós mesmos. Grande parte da ansiedade, da insegurança e da necessidade constante de aprovação vem de um ego inflado e frágil ao mesmo tempo. O ser humano vive tentando provar valor o tempo inteiro, comparando-se com os outros, buscando reconhecimento e sofrendo quando não recebe validação. O problema é que, quanto mais a pessoa alimenta o próprio ego, mais dependente ela fica da opinião alheia. O ego humano funciona como um vazio que nunca se satisfaz completamente. Mesmo quando alguém alcança sucesso, elogios ou status, logo surge a necessidade de conquistar mais. Isso gera uma vida cansativa baseada em comparação, orgulho ou sentimento de inferioridade. O autor propõe uma alternativa diferente: o autoesquecimento. Isso não significa falta de autoestima ou desprezo por si mesmo, mas sim deixar de viver obcecado com a própria imagem. Uma pessoa livre não passa o dia pensando se está sendo admirada, aceita ou superior aos outros. Usando ensinamentos cristãos, o autor mostra que a identidade humana encontra estabilidade quando deixa de depender do desempenho pessoal e passa a se apoiar no amor e na graça de Deus. Segundo o autor, o apóstolo Paulo demonstrava essa liberdade porque não baseava seu valor nem na opinião dos outros, nem na própria avaliação. Ele simplesmente não vivia preso ao julgamento constante do ego. Essa é a grande transformação apresentada pelo autor: parar de medir o próprio valor o tempo inteiro. O autor também ensina que a humildade verdadeira não é pensar menos de si por se sentir incapaz, mas pensar menos em si mesmo. Pessoas humildes conseguem ouvir críticas sem desmoronar e receber elogios sem se tornarem arrogantes. Elas vivem com mais leveza porque não precisam sustentar uma imagem perfeita o tempo todo. O autor mostra que a liberdade interior surge quando o ego deixa de ocupar o centro da vida. Ao longo dessa reflexão, o autor convida a abandonar a escravidão da autopromoção e descobrir uma vida mais simples, equilibrada e tranquila. A felicidade não está em alimentar o ego, mas em se libertar dele. Quando a pessoa para de viver em função da própria aprovação, encontra mais paz, maturidade emocional e capacidade de amar os outros de forma sincera. Capítulo 1: A condição natural do ego humano. O autor apresenta uma reflexão profunda sobre a natureza do ego e como ele influencia praticamente todos os aspectos da vida humana. O ego natural do ser humano é ao mesmo tempo vazio, dolorido, ocupado e extremamente frágil. Mesmo pessoas aparentemente confiantes carregam inseguranças internas e vivem tentando provar o seu valor diante dos outros e de si mesmas. O ego humano nunca está plenamente satisfeito. Existe sempre a sensação de que falta alguma coisa. Por isso, muitas pessoas passam a vida buscando reconhecimento, sucesso, status, aparência perfeita ou aprovação social. O problema é que essas conquistas trazem satisfação apenas momentânea. Logo surge uma nova necessidade de validação, criando um ciclo interminável de comparação, ansiedade e frustração. O ego funciona como um buraco sem fundo, porque nada externo consegue preenchê-lo de forma definitiva. Outro ponto importante é a ideia de que o ego vive constantemente em comparação. As pessoas não apenas desejam ser boas em algo, mas querem ser melhores do que os outros. Isso explica por que inveja, orgulho, competição exagerada e necessidade de superioridade são tão comuns.
Mesmo em situações simples do cotidiano, o ser humano tende a medir seu valor com base no desempenho alheio. Essa comparação contínua produz sofrimento emocional, pois o valor pessoal fica dependente de resultados e opiniões externas. O autor também critica a ideia moderna de que basta aumentar a autoestima para resolver os conflitos internos. Segundo ele, o problema não é pensar pouco de si mesmo, mas pensar demais em si mesmo. Tanto o orgulho quanto a baixa estima são formas de um ego excessivamente centrado na própria imagem. Em ambos os casos, a pessoa permanece presa à necessidade constante de autoavaliação. Usando ensinamentos bíblicos, o autor mostra que o apóstolo Paulo apresentava uma postura diferente diante do ego. Paulo não se definia pela aprovação das pessoas, pelo sucesso pessoal ou pela própria opinião sobre si mesmo. Ele havia encontrado uma identidade mais sólida, baseada na graça de Deus. Essa transformação permitia viver com mais liberdade emocional e menos preocupação com comparações e julgamentos. O ego humano, em sua condição natural, nunca encontra descanso enquanto busca valor em reconhecimento externo. A verdadeira liberdade surge quando a pessoa deixa de colocar o próprio ego no centro da vida. O autor convida a perceber como muitas angústias modernas nascem dessa necessidade constante de provar importância e mostra que existe um caminho mais leve, humilde e seguro para viver. Capítulo 2. A visão transformada do eu. O grande problema do ser humano não está apenas na baixa autoestima ou no orgulho, mas na maneira como o ego domina a vida. A sociedade moderna incentiva as pessoas a buscarem valor em realizações, aparência, reconhecimento e aprovação dos outros, mas isso gera uma identidade instável e cansativa. Quanto mais alguém tenta construir seu valor com base em desempenho e comparação, mais inseguro acaba ficando. Muitas pessoas vivem presas em ciclo de autoanálise constante. Elas estão sempre pensando no que os outros acham delas, se são admiradas, aceitas ou importantes. Essa preocupação contínua faz com que o ego se torne extremamente sensível. Pequenas críticas machucam profundamente, enquanto elogios geram uma satisfação temporária que logo desaparece. Assim, a pessoa nunca encontra paz verdadeira, porque sua identidade depende de fatores externos e variáveis. O autor apresenta então a ideia de uma visão transformada do eu, baseada nos ensinamentos cristãos. Ele utiliza o exemplo do apóstolo Paulo para mostrar alguém que havia aprendido a viver sem ser controlado pelo ego. Paulo não precisava provar superioridade, buscar validação constante ou se defender o tempo todo. Sua identidade estava fundamentada na graça de Deus e não em conquistas pessoais. Isso lhe dava liberdade emocional para enfrentar críticas, fracassos e até elogios sem perder o equilíbrio. A transformação do ego não acontece através do aumento da autoestima, mas pela mudança do centro da identidade. O autor afirma que o Evangelho oferece uma solução diferente da lógica comum do mundo. Em vez de dizer você precisa provar seu valor, a mensagem cristã afirma que o valor da pessoa já foi confirmado pelo amor de Deus. Assim, o indivíduo deixa de viver desesperadamente tentando justificar sua importância. Outro ensinamento importante é que a humildade verdadeira não significa sentir-se inferior ou sem valor. Humildade é não viver obcecado consigo mesmo. Pessoas verdadeiramente livres conseguem focar mais nos outros, servir com sinceridade e viver com menos necessidade de reconhecimento. Elas não precisam vencer todas as discussões, impressionar todo mundo ou sustentar uma imagem perfeita. A cura do ego acontece quando a pessoa deixa de colocar o eu no centro de tudo. A visão transformada do eu produz mais paz, maturidade emocional e liberdade interior. Em vez de uma vida marcada por comparação e insegurança, surge uma maneira mais leve de viver, baseada em identidade sólida, humildade e confiança que não depende da aprovação humana. Capítulo 3. Como alcançar uma visão transformada do eu? O ser humano pode se libertar da prisão do ego e construir uma identidade mais saudável e estável.
Depois de mostrar que o ego natural é inseguro, carente de aprovação e constantemente comparativo, o autor apresenta o caminho para a verdadeira transformação interior. O autor afirma que muitas pessoas tentam resolver seus conflitos emocionais aumentando a autoestima ou acumulando conquistas, mas isso não elimina a insegurança profunda do ego. Quanto mais alguém depende de sucesso, aparência, reconhecimento ou aceitação para sentir valor, mais vulnerável se torna. A solução não está em pensar mais positivamente sobre si mesmo, mas em parar de viver centrado em si mesmo. O autor utiliza os ensinamentos do apóstolo Paulo para mostrar como essa mudança acontece. Paulo havia encontrado uma identidade tão sólida em Deus que já não precisava se defender constantemente nem buscar validação humana. Ele entendia que seu valor não vinha de desempenho moral, status social ou aprovação das pessoas, mas da graça divina. Isso lhe permitia viver com liberdade emocional sem ser dominado pelo orgulho ou pela baixa autoestima. A transformação do ego começa quando a pessoa reconhece que nunca conseguirá preencher completamente o vazio interior através de realizações externas. O ego sempre pedirá mais reconhecimento, mais comparação e mais provas de valor. Por isso, é necessário deslocar o centro da identidade do eu para algo maior e mais seguro. Na visão cristã apresentada pelo autor, essa segurança é encontrada no amor incondicional de Deus. Outro ponto importante é a ideia de que o Evangelho produz simultaneamente humildade e confiança. A pessoa entende que não é superior aos outros porque também possui falhas e limitações, mas ao mesmo tempo sabe que possui valor e dignidade. Essa combinação impede tanto a arrogância quanto o sentimento constante de inferioridade. Assim, nasce uma autoestima equilibrada, que não depende de aplausos nem desmorona diante de críticas. O autor também destaca que uma visão transformada do eu muda a forma como as pessoas se relacionam. Quem não vive preso ao ego consegue ouvir opiniões diferentes sem agressividade, admitir erros com mais facilidade e servir os outros sem necessidade de reconhecimento. A vida se torna mais leve porque desaparece a obrigação de provar importância ao tempo inteiro. A verdadeira liberdade não surge da exaltação do ego, mas da sua transformação. Quando o ser humano deixa de viver obcecado consigo mesmo e encontra uma identidade firme fora da aprovação humana, experimenta mais paz, humildade e equilíbrio emocional. Essa mudança não é superficial, mas uma transformação profunda na maneira de enxergar a si mesmo e o próprio valor. Considerações e perguntas para reflexão. O autor convida a olhar de forma honesta para o próprio ego e perceber como ele influencia pensamentos, emoções e relacionamentos no dia a dia. Depois de apresentar a ideia de que o ego humano é naturalmente inseguro, comparativo e dependente de aprovação, o autor propõe uma reflexão mais pessoal sobre a maneira como cada indivíduo constrói sua identidade. O autor leva a questionar quantas vezes suas emoções dependem da opinião dos outros. Muitas pessoas vivem felizes quando recebem elogios, mas se sentem destruídas diante de críticas ou rejeições. Isso revela um ego excessivamente apoiado em reconhecimento externo. Quando o valor pessoal depende do sucesso, da aparência, da carreira ou da aceitação social, qualquer perda ou fracasso pode provocar ansiedade, frustração e sensação de vazio. As reflexões também abordam o hábito constante da comparação. O autor incentiva a perceber como frequentemente mede seu valor observando conquistas, aparência ou posição das outras pessoas. Esse comportamento gera orgulho quando alguém se sente superior ou inferioridade quando acredita estar atrás dos demais. Em ambos os casos, o ego permanece no centro da vida. A verdadeira liberdade surge quando a pessoa deixa de transformar sua existência em uma competição permanente. Outro ponto importante das reflexões é a diferença entre humildade verdadeira e baixa autoestima. Humildade não significa pensar mal de si mesmo, mas simplesmente não viver obcecado consigo mesmo. Pessoas realmente humildes conseguem ouvir críticas sem desespero e receber elogios sem arrogância, porque sua identidade não depende dessas situações. Elas vivem de maneira mais leve e equilibrada.
O autor também convida à reflexão sobre onde está buscando segurança e significado. Muitas pessoas tentam preencher o vazio interior com dinheiro, status, relacionamentos ou desempenho profissional, mas continuam insatisfeitas. O ego nunca encontra descanso quando depende apenas dessas coisas. A transformação acontece quando o indivíduo encontra uma base mais sólida para sua identidade, algo que não oscile conforme circunstâncias externas. As perguntas propostas incentivam um processo de autoconhecimento sincero. Elas levam a perceber como o medo da rejeição, a necessidade de aprovação e a preocupação exagerada com a própria imagem podem controlar decisões e comportamentos sem que você perceba. Reconhecer essas prisões internas é o primeiro passo para experimentar liberdade emocional. Em resumo, a vida se torna mais saudável quando o ego deixa de ocupar o centro de tudo. Ao abandonar a necessidade constante de provar valor, comparar-se ou buscar validação o tempo inteiro, a pessoa passa a viver com mais paz, humildade e autenticidade. A verdadeira transformação do eu acontece quando a identidade deixa de depender da aprovação humana e encontra segurança em algo maior e mais estável. Obrigado por ficar com a gente até o final. Se esse resumo te ajudou, inscreva-se no canal, curta o vídeo e ative as notificações para receber os próximos conteúdos. Assim você não perde nenhum novo resumo e continua evoluindo mais a cada vídeo. Recomendamos fortemente a leitura da obra completa para aprofundar ainda mais os seus conhecimentos. Até o próximo Outbook. Grande abraço!